pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou postar pra vocês aqui a decoração do meu bolo de aniversário, que o recheio é de doce de leite com ameixa. Dia 16 de novembro foi o meu aniversário, mas eu vou postar pra vocês somente depois, né, esse vídeo. Mas eu vou colocar aqui pra vocês tudo direitinho, fazendo o recheio e a decoração. Acompanhe, é o recheio de ameixa com doce de leite. Vem comigo. Vou começar a fazer aqui a receita do meu bolo de aniversário, tá? Meu aniversário foi no domingo passado. E aí eu não fiz nada. E eu estava com muita vontade de comer um bolo de ameixa. E aí eu vou fazer. Esse ano eu não tinha conseguido fazer meu bolo de aniversário, né? No dia certo, foi dia 16. O dia 16 foi o dia do meu aniversário. Aí eu não fiz o bolo e resolvi fazer agora. Então, a gente já passou o aniversário, mas ainda tá em tempo. E aí, eu vou fazer uma massa aqui simples, tá? Que essa massa pode ser feita com fouet, só que o meu fouet tá quebrado, né? Então, não vai ser com fouet, só vai ser mesmo... vou bater com a batedeira de mão, assim. E aí, gente, o que é que eu vou usar? Os ingredientes são 175 gramas de farinha de trigo, 8 gramas de fermento, 2 ovos, 150 gramas de açúcar, 70 ml de óleo e 75 ml de leite com uma colher dessa aqui de vinagre, uma colher de sopa de vinagre. Aí tá vendo que ele já pegou o vinagre fez o leite ficar assim, todo coalhado? Era isso mesmo que eu queria. O leite tem que estar em temperatura ambiente, ou você pode esquentar um pouquinho no micro-ondas, só pra ficar morno, tá? Então, eu vou colocar aqui o óleo. Vou colocar o vinagre. Com o leite, né? O vinagre com leite, o óleo e os ovos, tá? Eu já olhei os ovos, eles estão bons, né? Você só colocar contra a luz, tá? E se ele tiver dando pra ver assim transparente, dando pra ver clarinho assim, né? Aliás, é porque tá bom. Eu já verifiquei que tá bom. Então, já vou quebrar o ovo aqui dentro. Os ovos aqui dentro. Quebrei os ovos, agora eu vou bater. E aí, pessoal, agora aqui, ó, eu vou pegar e vou dar uma batida aqui, tá? Uma leve batida aqui. Agora eu vou pegar o açúcar, vou colocar o açúcar também, tá? Primeiro eu coloquei os líquidos, bati, tá bom? E agora eu vou colocar aqui o açúcar e vou bater também, até diluir o açúcar. Por isso que é açúcar refinado, porque se você fosse bater no fouet, com o fouet, rapidinho ele dissolvia. Então, por isso tem que ser o açúcar refinado, tá bom? O leite com o vinagre é pra ele ficar bem maciozinho, tá? O bolo. Essa massa de bolo, ela fica bem macia, ó. Já bati aqui, ó, tá vendo? Bem rapidinho mesmo, só pra diluir o açúcar, tá? Bati aqui só pra diluir o açúcar. Aí, se fosse com fouet, vocês também bateriam só pra diluir mesmo o açúcar, tá? Fica assim, tá? Essa consistência. Agora eu vou misturar aqui os secos, tá bom? Eu vou peneirar a farinha de trigo pra colocar aqui. Aí, pessoal, eu já ia esquecendo, eu vou colocar aqui, ó, umas gotinhas de baunilha, tá? Ó, vou colocar aqui um pouco de baunilha só. Ó, bem pouquinho mesmo, né? Tá bom. Só mesmo pra ficar um gostinho bom de baunilha. E aí, agora eu vou peneirar os secos, tá? Vou já juntar aqui eu já vou juntar o fermento com a farinha e já vou juntar aqui tudo. Esse processo, essa massa aqui é pra ser toda feita no fouet, mas é porque o meu fouet maravilhoso quebrou. Eu preciso comprar outro, né? Porque é muito ruim. Eu gosto de fazer mais no fouet, porque principalmente misturar farinha de trigo, né? Pra não ativar o glúten. Mas aí, ó, vou dar uma mexida aqui.
E aí depois eu só vou bater com fouet. Ou com fouet não, vou bater com a batedeira, né? Porque... Mas antes eu vou dar uma misturada aqui pra poder não fazer muita sujeira, né? Essa massa é uma massa prática pra você fazer assim, de última hora, fazer rapidinho ali, quem não tem fouet nem nada, quem não tem batedeira, né? Fazer. Ó, misturei aqui agora eu vou dar uma batida pra ficar homogênea essa massa. Vou botar na velocidade 1, tá? Essa receitinha aqui, pessoal, eu vou colocar ela numa... É um bolinho pequeno que eu vou fazer, né? Aí, se vocês quiserem, podem tá dobrando a receita. Vou deixar aí, ó. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Olha só como que tá a massa. Maravilhosa. Eu bati aqui até dissolver os gruminhos de farinha. Olha só, pessoal. É assim que fica essa massa. Ó, agora eu vou colocar pra assar. Nem liguei meu forno, mas vou ligar agora. Já vou deixar assando já, esquentando já, ao mesmo tempo que assa. Olha só. Pra fazer o nosso bolinho maravilhoso. Bolo de quê? Tô gravando, ó. Bolo do meu aniversário. Ah, De amanhã. vai fazer? É. Aí, pessoal, vou colocar aqui nessa forminha aqui, número 13. Coloquei desmoldante só no fundinho aqui. E aí, vou colocar ela aqui pra assar. Faz o copo, não, de molão, não. Já fiz, meu amor. Aí eu vou levar agora para assar no forno a 160 graus e vou assar por uns 40 minutos mais ou menos. Aí, pessoal, vou usar a balança aqui porque eu vou pesar tudo. Como eu vou fazer o recheio só para um bolinho de 13 centímetros, né? Aí eu vou pesar os ingredientes aqui pra poder ficar tudo... Pra ficar a conta certinha, tá bom? Então, eu vou começar aqui pelos ingredientes do recheio de doce de leite. Eu vou colocar aqui, ó. Esse pote aqui tem 350 gramas, mas eu vou usar 150 gramas. Pra ficar com bastante gosto de doce de leite. 150 gramas, 156, mas não tem nada não. E aí, agora, eu vou colocar aqui eu vou colocar 100 gramas de creme de leite. De creme de leite e 200 gramas de leite condensado. Deixa eu ver se vai dar 200 gramas esse restante que tem aqui. Olha essa colher aqui, ela tá suja de doce de leite. Acho que vai dar certinho, ó. Ó, 200 gramas. Agora eu vou levar pro fogo e vou mexer até dar o ponto. Agora aqui eu vou mexer ele até eu chegar ao ponto, tá? Aqui o recheio começou a ferver, mas aí ele vai estar pronto naquele ponto de bloco. Vou deixar ele um pouco mais consistente, porque eu vou cozinhar as ameixas e vou colocar ele junto com as ameixas, então ele vai perder um pouco a consistência. Então, vou deixar ele bem consistente.
Pessoal, meu recheio já está no ponto. Tá vendo que ele tá caindo em blocos e ele não tá se misturando? Esse é o ponto que eu quero, tá? Então, eu vou desligar aqui o fogo agora e vou mexer um pouco aqui só pra ativar o brilho dele e esfriar um pouco. E vou colocar em uma vasilha e colocar o plástico em contato para não criar película, tá bom? E aí, depois eu vou fazer o recheio de ameixa, cozinhar as ameixas com açúcar e água e colocar aqui quando esfriar no dia seguinte, tá bom? Vou colocar aqui o recheio para esfriar e colocar um plástico em contato. Aí agora eu coloco aqui o plástico em contato para não criar película. O recheio de ameixa, aqui tem 100 gramas de ameixa picada, eu piquei elas, tá? Vou colocar um copo aqui, ó, de 200 ml de água e vou deixar cozinhar. Eu vou cozinhar aqui por uns 10 minutinhos, tá bom? Ou até ficar mole as ameixas, tá? Tem que ficar bem mole. E aí, você vai verificando. Coloquei as ameixas pra cozinhar aqui, tá? E coloquei 2 colheres de sopa de açúcar, tá? Enquanto isso, o nosso bolinho está assando aqui a nossa massa. Eu balancei aqui um pouco para verificar se já estava bom. Mas ainda tá... A massa tá balançando lá na forma, né? Então, ainda tá longe de estar pronto. Aí, pessoal, minha ameixa já cozinhou aqui, ó. Cozinhou aqui por uns 10 minutinhos, tá? E aí, ela ficou do jeito que eu gosto, bem molinha, tá? Eu vou agora colocar pra escorrer essa água, tá? Esse restinho de água aqui que ficou, de líquido, pra poder misturar no recheio amanhã, tá bom? A massa do bolo ficou pronta, assou em 40 minutos, mais ou menos. Agora aqui é o dia seguinte, tá? Eu peguei o bolinho pra gente poder tá recheando ele, prensando ele aqui. Aí eu peguei, tá vendo como que ficou a massa? Tô mostrando aí pra vocês. E aí eu peguei e cortei a minha massa em 3 discos, tá? A massa deu mais de 500 gramas um pouquinho, acho que foi 516. Aí eu tirei um topinho ali, tirei o topinho pra ficar reto, mas acabou que ficou torto, vocês vão ver que ficou torto. E aí eu tenho um problema sério com esse negócio de cortar bolo pra ficar reto. E aí acabou que ele ficou torto ainda. Mas aí eu cortei os discos aqui e vou tá prensando ele aqui com vocês, tá? Aí, pessoal, a massa do bolo ficou assim por dentro. Bem clarinha, fofinha, não fica com cheiro de ovo. E aí ficou assim, agora vamos rechear ele. Primeiramente, eu peguei aqui o nosso recheio. Olha só como que ficou o recheio. Bem consistente, tá? Agora eu vou pegar as ameixas aqui que eu escorri toda a água, tá vendo? Vocês podem até cortar menor, tá? Eu achei que ficou bem grande o pedaço, né? Ainda, mas pode cortar bem menorzinho. Eu cortei desse tamanho e aí eu peguei e misturei aqui nos recheios. O recheio, ele não perdeu a estrutura, tá? Continuou estruturado. E aí eu venho misturando aqui ele. Vou misturar bastante aqui e depois eu vou só dividir ao meio para poder fazer 2 camadas iguais. Deu mais ou menos 260, 270 de recheio por camada, né? Uma camada eu coloquei 300 de recheio, na outra eu coloquei 200 e alguma coisa, 250 eu acho. Agora eu vou começar aqui a prensagem do bolo. Na mesma forma que eu assei, eu vou prensar. Vou pegar um saco daqueles que vai ao freezer. Aqui tem a minha calda, 200 ml de calda. E aí eu tiro a tara aqui da balança para poder ir pesando aqui as coisas. Coloco aqui meu saco aqui daqueles que vai ao freezer, né? E aí eu coloco a primeira camada de massa e molho com a calda de leite condensado e água. E aí depois eu já venho com recheio, a primeira camada de recheio e assim sucessivamente.
Aí eu tava mostrando pra vocês, gente, o que eu dividi o recheio ao meio pra colocar mais ou menos a mesma quantidade em cada camada. Aí essa camada aí ficou, acho que 300 gramas. E a outra deu 200 e alguma coisa, eu não lembro, não tô recordando aqui quanto exatamente. E aí, agora que eu venho com a última camada de massa, molho ela primeiro, é, a parte que vai ficar em contato com o recheio, e depois eu molho o restante por cima. Agora eu só vou lacrar aqui com uma fita e levar na geladeira por 4 horas, de 4 a 6 horas. Agora aqui, pessoal, eu já peguei o meu bolinho para poder decorar, né? Comecei aqui colocando um recheio aqui na minha cake board para poder o bolo ficar grudado e não correr o risco dele sair do lugar quando mexer com ele, tá bom? Então, eu peguei aqui o bolinho, dei uma ajeitada aqui com a colher no recheio para ficar bem bonitinho. E aí, agora, eu venho com minha faca aqui, mensurando para ver se tinha ficado torto mesmo. E aí, eu raspei um pouco para ver se acertava. Só que ainda continuou torto, né? E aí, pessoal, agora eu peguei aqui o meu chantilly que eu já havia hidratado. Eu decidi na hora que eu ia fazer o bolinho verde aqui com as folhas. Mas aí eu fiz aqui a decoração, só que eu não amei muito a decoração, não. A do ano passado eu achei que ficou mais bonito do que essa. Comecei colocando aqui o meu chantilly que eu já havia hidratado na minha manga de confeitar aqui. Eu coloquei um bico aqui só porque eu queria usar novamente essa manga. Então, já coloquei o adaptador e o bico. Mas não precisa, tá? E aí, eu vim colocando aqui o meu chantilly em volta de todo o bolo. E aí, agora, eu vou pegar e vou alisando ele, porque eu vou querer uma decoração lisa e vou fazer uma espiral em cima. Aí, pessoal, eu fui e fiz uma espiral aqui em cima. E depois eu vim com esse pó aqui pra dar um brilho nele, né? E coloquei um pouco e depois eu vim fazendo o rodapézinho com umas pitangas aqui.
Agora, pessoal, peguei aqui um palito de dente e vim fazendo aqui uns caules para poder fazer umas flores e umas folhas, tá bom? E aí, as folhas eu não consegui gravar para vocês porque meu celular acabou o espaço aqui na memória e desligou a câmera e eu nem tinha visto. Os bicos que eu utilizei para fazer essas florzinhas aí foram o bico 123, tá bom? E aí eu coloquei umas bolinhas de açúcar em cima para fazer uns, como se fosse o meiozinho da flor, né? E o para fazer as folhinhas, eu usei o bico de um kit que não tem numeração, que eu comprei na Shopee. Essa cor que eu usei desse verde foi o verde folha da Fine Line. E aí eu só coloquei mais quantidade de verde para ele ficar mais forte para poder fazer as folhinhas. E aí, pessoal, depois desse momento aqui, a câmera desligou e eu não vi. Eu hidratei ainda o chantilly aqui na frente da câmera, mas aí depois, quando eu estava fazendo as folhinhas lá, eu percebi que havia Só não desligado a câmera. consegui mostrar pra vocês fazendo as folhinhas porque o celular ficou com a memória cheia, eu tive que apagar várias coisas aqui. Ele ficou um pouco torto, né? Aí, pessoal, agora que eu vou cortar para vocês um pedaço aqui para degustar. O chantilly não ficou com gosto amargo, tá? E a camada ficou bem fininha, tá? Eu bati aqui 200 ml de chantilly e ainda sobrou chantilly ainda, tá? E as ameixas, tá? Pode cortar um pouco menor, porque aí fica melhor para poder cortar os pedaços, tá bom? De bolo. Olha só, tá vendo que ficou uma ameixa ali bem grandinha? E isso aí atrapalha às vezes para poder cortar. Olha só como que ficou. Ficou assim, aí eu vou cortar outro pedaço para vocês conseguirem ver direito. O recheio ficou uma quantidade boa, mas se quiser aumentar, só que para bolo de 1 quilo tem que ser essa quantidade de recheio mesmo, tá? Porque senão passa de 1 quilo. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou dentro, ó, bem recheado, tá? E aí, aqui tá o outro pedacinho que eu tirei. Bem recheado também, para essa quantidade de 1 quilo. A massa bem fofinha e não ficou com cheiro de ovo. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.